tarde demais? Por que a ideia de que passou o seu tempo pode ser uma armadilha contra o seu propósito? Você já ouviu a frase ou já ouviu alguém dizendo o seguinte: ah, eu me vejo muito velho ou muito velha, passou o meu tempo. Ah, lá atrás, com aquele sentimento nostálgico, no meu tempo era assim. Já ouviu essa frase? Ou já falou isso? Então, fique nesse vídeo até o final e você vai perceber que, na verdade, isso passa de um alto engano. Uma pergunta que eu gostaria de começar aqui. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos de vida? O que você pretende ainda fazer? O que você engavetou? O que você deixou lá atrás e não está realizando no presente momento? E eu vou fazer uma paráfrase de uma frase atribuída a Mark Twain. Daqui 20 anos você vai se arrepender muito mais pelas coisas que você não fez do que pelas coisas que realizou. Então, será que nós, quando nós olhamos para essa questão do tempo passando, nós temos uma noção de que, independentemente do que nós fizemos, não tem como, não tem uma máquina que a gente vai segurar o tempo com as nossas mãos e dizer o seguinte: ah, tempo, não passe. Por quê? Porque ele vai passar, querendo ou não. Existe um mecanismo no nosso cérebro de economia de energia. Talvez você conheça isso no seu celular. Quando o celular está acabando ali, a bateria, o que ele faz? Ele entra, os celulares mais modernos têm isso, ele entra no modo de economia de energia. Então, o seu cérebro tem um mecanismo parecido com isso. Então ele tenta economizar energia, levando em conta que ele consome muito. Então o que ele faz? Ele procura levar você sempre pelo mesmo caminho. Por exemplo, se você fizer a mesma rota até o seu trabalho, chega uma hora que você faz sem perceber. Simplesmente você chega no seu serviço e muitas vezes nem sabe como, ou a volta também. Mas experimente fazer coisas que são diferentes. E hoje a proposta é de você entender como o seu cérebro ele te sabota. E essa questão de passou o meu tempo. Não, o seu tempo não passou, porque se você está vivo, assistindo aqui esse vídeo, é porque você ainda pode e deve viver o seu propósito. Existem algumas pessoas que a gente poderia aqui trazer como exemplo. Um deles, Silvio Santos, que segundo a história ele investiu e comprou a emissora de televisão quando ele tinha aproximadamente ali os seus 50 anos. Um ator muito conhecido chamado Samuel L. Jackson, ele ganhou um protagonismo em uma cena, ou seja, ele teve ali a sua fama apenas com seus 43 anos. Abraham Lincoln, depois de enfrentar 8 vezes falência, ele então vira presidente dos Estados Unidos aos seus 52 anos. E o que isso tem a ver? Tudo a ver comigo e com você. Talvez você vai assistir esse vídeo e pensar: nossa, eu sou muito jovem, mas lembre-se, o tempo vai passar para você também. Não tem como mudar isso. Eu me lembro quando era adolescente que eu ouvi uma música e ele falava sobre isso. Como o tempo passa rápido. Quem tem 15 anos amanhã vai ter 16 e quando passar essa temporada vai ter 26. Ou seja, num piscar de olhos. Então vamos começar a plantar algo diferente a partir de hoje. E especialmente falando sobre envelhecendo com propósito, vivendo aquilo que você realmente nasceu para fazer. Pense por um instante. Agora, nesse momento, você tem uma experiência acumulada. Então você sabe que se caminhar para cá vai dar errado e se caminhar para cá vai dar certo. Então você pode usar isso como algo favorável para você. Andando de perto com uma pessoa que eu tive o privilégio, que eu tive o prazer de, nos momentos, uns anos atrás, mentorar, caminhar junto com ela e vendo ali o seu desenvolvimento. Mas eu percebi o quê? Um grande potencial represado. Em determinado momento, em uma conversa que nós tivemos, essa pessoa me disse o seguinte: eu precisei enfrentar a morte de um ente querido. Então quando ele percebe que o seu ente querido parte, o que ele fala? Preciso viver. Preciso agora romper. Preciso agora sair dessa estação que eu estou vivendo, essa questão, essa minha prisão, e viver de fato aquilo que eu tenho. E hoje eu percebo os frutos que têm sido dados. Por quê? Porque teve uma ruptura. E repito, quais são os seus sonhos? Essa pessoa, que eu considero uma amiga, ela viveu apenas os seus sonhos quando ela teve o falecimento de alguém muito perto. Não há necessidade disso acontecer. A gente pode dar um choque de realidade e começar a planejar a nossa vida para que a gente consiga viver dessa forma.
A pergunta que eu faço é: o que você tem adiado por medo? O que você tem deixado para uma próxima estação? Sabe? Se nós investimos apenas 15 minutos do nosso dia naquilo que amamos, isso mesmo, 15 minutos do nosso dia, ao término do ano a gente vai acumular mais de 90 horas de investimento. Então comece agora. Comece agora a mudar essa sua fala. Ah, no meu tempo. O seu tempo é agora. Até uma brincadeira que as pessoas dizem: o melhor tempo para começar a viver o seu sonho foi há 10 anos atrás. E o segundo melhor é agora. Ou seja, nada de arrependimento, nada de sentimento nostálgico, nada de falar, nossa, lá atrás eram maravilhosos os dias. Tinha dificuldades lá atrás também. Venhamos e convenhamos, sejamos honestos. Nós também enfrentávamos dificuldades lá atrás, mas agora nós somos muito mais maduros, para que a gente de fato venha alavancar e viver todos os projetos que estão engavetados. Me lembro de um teólogo falecido, e ele dizia o seguinte, sobre alguns lugares onde tem riquezas, e ele começou a fazer algumas comparações. Ele falou: olha, o lugar mais rico da terra não são ali os lugares de extração de petróleo. Os lugares mais ricos da terra também não são aqueles lugares que eles vão tirar ali seus diamantes. Não. Estádios de futebol. Final de um campeonato de futebol americano. Não. Mas ele falou o seguinte: o lugar mais rico da terra é o cemitério. Por quê? Porque lá estão músicas que nunca foram compostas. Lá estão elogios que nunca foram dados, livros que nunca foram escritos, enfim, sonhos que nunca saíram do papel. E a intenção é que a gente morra vazio, que a gente entregue o nosso legado. Então não seja sabotado pelo seu cérebro e pelos seus pensamentos. Comece a viver hoje. Anote, coloque no papel. E se você gostou desse conteúdo aqui, deixa ali o seu like. Faça um comentário, eu te estimulo realmente a fazer isso. E principalmente, venha comigo para uma jornada um pouco mais intensa, para que a gente faça alguns testes juntos, para que a gente caminhe, para que a gente consiga ter uma troca, para que a gente consiga ter esse compartilhar. Porque envelhecer com propósito tem a ver com isso. Entregar um legado para as pessoas que estão próximas a nós. Nada de sabotagem cerebral, nada de falar do tempo passado, mas é viver hoje, para que a gente consiga colher na frente aquilo que nós estamos plantando.